gente destrinchar essa publicação, a gente conversa agora com Marcela Kawauchi, economista-chefe da Lifetime Investimentos. Marcela, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Olá, bom dia, é um prazer. Marcela, queria começar perguntando exatamente sobre esse dado mensal, 0,6% de avanço. O que esse dado ele representa para a gente conseguir interpretar o nível de atividade econômica? A gente tem acompanhado algum tipo de arrefecimento do nível de atividade já com patamar de juro tão elevado por tanto tempo? A economia brasileira tem mostrado bastante resiliência, apesar desse patamar de juros bastante alto desde o ano passado. O que a gente vê nos números é que o ritmo de crescimento da economia brasileira está diminuindo, mas a gente não vê um crescimento negativo. No ano passado, a gente teve alguns meses em que o IBCBR ficou acima de 1%. Portanto, esse número de 0,6% na comparação mensal indica que esse ritmo, de fato, mostra uma desaceleração. Mas, de novo, a gente não vê uma contração da atividade econômica brasileira. Ainda há muita resiliência, apesar desses juros em 15% que estavam até fevereiro, né, quando foi esse dado, e aí a gente tem essa resiliência muito calcada no mercado de trabalho bastante aquecido, na questão da expansão fiscal, que também ajuda a economia, e também na concessão de crédito. Tudo isso faz com que a gente tenha aí uma economia em desaceleração, mas que ainda não desacelerou. Sei lá, e se a gente evidentemente tomar como base para a condução da política monetária, né, a gente sabe que o BCBR é considerado a prévia do PIB, eu queria entender, esses dados, eles influenciam de alguma forma o que o Banco Central deve fazer no próximo dia 29? Certamente. Essa prévia do PIB é bastante importante porque ela vem muito antes do PIB divulgado pelo IBGE, que sai somente após o fechamento do trimestre, e aí ainda mais cerca de 2 meses. Então, a gente começa a ter aí já 2 meses do primeiro trimestre do ano, que vão dar para o Banco Central a informação justamente de que a economia segue bastante resiliente. E isso mostra a pressão sobre a inflação. Como você falou na chamada, esse número ainda é anterior à guerra no Oriente Médio, mas o ponto de partida em que a gente recebe esses efeitos da guerra é bastante importante. Então, se a gente tem uma economia aquecida e com um problema de inflação de demanda, que é um problema antigo do Banco Central, isso se soma a esses efeitos da guerra, principalmente por conta do choque de oferta de petróleo e fertilizantes. Então, você tem um problema antigo de inflação, que é a inflação de demanda, representada nessa atividade econômica aquecida, e um problema novo para a inflação, que é esse repasse do choque de commodities. Tudo isso é levado em conta pelo Banco Central na hora de decidir o que fazer. Na última reunião, o Banco Central entendia que havia espaço para corte de juros, afinal de contas, existe essa desaceleração da economia, mas um espaço pequeno por conta da prudência exigida pelo ambiente externo bastante desafiador. Provavelmente essa vai ser a decisão ali no final do mês de abril. Pois é, né, Marcela? Estou dando uma olhada nesses dados anualizados. Temos o IBCBR em fevereiro, em comparação com fevereiro do ano passado, uma queda de 0,27% do nível de atividade. Porém, temos o setor de serviços avançando 0,99% nesse dado anualizado, fevereiro em comparação com fevereiro, e a indústria caindo 1,3%. Eu queria entender, dada essa série de dados especificamente sobre os setores mais importantes da economia brasileira, eu queria entender exatamente o que a gente pode analisar acerca da situação econômica do país, com dados referentes ao o agronegócio caindo 1,31%, indústria caindo 1,3% e os serviços 0,99% do lado oposto, com uma alta. O setor de serviços tem sido o setor mais resiliente na economia brasileira desde o final da pandemia. Quando a gente destrincha o crescimento econômico, a gente vê destaque no setor de serviços desde 2021. Então, esse número continua aí muito forte também no dado de fevereiro de 2026.
A indústria tem sofrido muito com a alta de juros. É o setor que primeiro responde à elevação de juros, e isso também está sendo mostrado nos dados do IBCBR. Esses dois setores compostos, né, juntos, eles são o que a gente chama de setores cíclicos, que respondem a como, né, ao nível de juros e respondem a como o Banco Central está conduzindo a política monetária. É aí que a gente olha se a política monetária tem efeitos sobre a economia ou não. E, de novo, quando a gente compõe esses dois setores, eles ainda estão em crescimento, que também deu 0,6, né, o ex-agro, que o Banco Central chama, e mostra a economia em desaceleração, mas não, que ainda não desacelerou. Quando a gente olha o agro, existe um componente ali muito ligado a variáveis exógenas, que são principalmente clima, a questão de choque de oferta lá de fora, e o agro no ano passado teve um ano muito bom, porque a gente teve uma super safra que ajudou o agronegócio a crescer. Então, essa volta nesse ano, essa queda, né, no agronegócio no ano contra ano, é bastante natural, dado que a base estava bem alta. Para esse ano, é importante destacar que o agronegócio pode sofrer um pouco mais, porque a gente tem um choque de fertilizantes, né, que se soma ao choque do petróleo lá no Oriente Médio. Afinal de contas, o Estreito de Hormuz é bastante importante para o escoamento dessas matérias-primas, e a gente tem também uma possibilidade muito grande de um El Niño mais forte, que também acaba puxando o setor agro para baixo. Então, provavelmente, esse ano, 2026, a gente vai ver mais um ano em que o setor de serviços vai ser o principal destaque da economia. A indústria também pode ter alguma recuperação nesse ano, mas aí a gente está falando principalmente da indústria extrativa, que se beneficia dos preços de commodities mais elevados. Marcelo, acho que você antecipou até boa parte da minha próxima pergunta, que era o que a gente pode projetar a partir desse novo cenário pintado a partir de março, do começo de março, com essa incursão norte-americana no Oriente Médio. Eu queria entender se a gente pode ter algum tipo de impacto no nível de atividade exatamente por esse preço de energia saltando, né? Agora a gente saindo no patamar de mais ou menos $70 o barril para um patamar de 95, 100, até ultrapassando $100 o barril do Brent. Quando a gente fala dos efeitos da guerra, principalmente o efeito mais proeminente acaba sendo a inflação. A gente já começou a ver isso nos dados de março. Mas no dado da atividade, existem algumas peculiaridades da economia brasileira que funcionam como um vetor de compensação a esse efeito da guerra e podem, inclusive, ajudar a atividade econômica. A gente tem, por exemplo, uma importância muito grande da indústria extrativa no PIB brasileiro. E isso faz, né, o petróleo mais caro, impulsiona essa indústria extrativa e pode adicionar ali entre 0,25 e 0,5 ponto percentual no PIB desse ano. Também existe um aumento da arrecadação por conta da alta dos preços de petróleo, que geram royalties e arrecadação sobre isso para o governo federal. Então, o impulso fiscal também deve ser bastante forte esse ano, e a nossa balança comercial acaba também se beneficiando, porque preços de commodities e preços commodities agrícolas e de energia mais altos acabam beneficiando os termos de troca e a nossa balança comercial. Então, a gente tem um fluxo grande de dinheiro para cá e as exportações também melhoram. Então, para 2026, a expectativa de PIB ainda é bastante positiva, deve ficar perto ali dos 2%, que é um número menor do que o ano passado e menor do que aqueles números acima de 3% nos anos pós-pandemia, mas é um número considerável quando a gente lembra que a base já está bastante elevada. Então, ainda que a gente tenha um cenário bastante desafiador no mundo todo por conta da escalada de tensões geopolíticas, a gente deve sofrer por aqui com inflação, mas do lado da atividade econômica, ao menos por enquanto, e da forma como o conflito está se desdobrando, não há grandes preocupações. Né, Marcela, a gente inclusive, se a gente pegar a pontuação do IBCBR, a gente tem um dado, queria inclusive achar aqui, 110,9 pontos, é o maior nível nominal da série histórica, ultrapassando inclusive, né, o recorde anterior que foi registrado em abril de 25, quando atingiu 110,5 pontos. Essa série histórica iniciada em janeiro de 2003, portanto a mais alta da série histórica em mais de 20 anos. O
queria entender, a gente tem... O governo apresentou ontem o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, uma projeção de crescimento de 2,56% em 2027, né, na qual baseia, inclusive, tanto a previsão de superávit primário de 0,5% do PIB, quanto também a perspectiva de concessão do aumento real do salário mínimo. Eu queria entender, essa projeção, ela está em linha com isso que os dados trazem hoje para a gente? Claro, falta muito tempo, mas eu queria entender se essas projeções, a projeção de crescimento de 2,56% em 2027, ela não seria um pouco otimista demais? Me parece que o PIB para esse ano vai ficar mais perto de 2% do que desse nível de 2,5%. O nível de 2,5% ao ano passado. Então, dado que a gente tem ali juros de 15%, né, que estavam até o começo desse ano e devem continuar altos, né, com essa queda ali muito tímida do Banco Central, isso acaba pesando sobre a economia e acaba sendo um contraponto a todas essas questões, seja dos programas governamentais, seja do crédito ainda bastante forte, também do mercado de trabalho aquecido. Então, me parece 2% do que dos 2,5% em 2026. Marcela, se a gente então parar para analisar esse contexto da economia brasileira hoje, a gente sabe que a política monetária demora um tempo para fazer efeito. Mesmo com essa pressão do preço de energia recente, o Banco Central deve dar vazão a um novo corte na reunião de 29 de abril? O cenário antes da guerra mais conforto para cortar os juros. Isso porque a gente via o câmbio ajudando bastante a inflação e a economia em desaceleração, que em algum momento ia acabar pegando na inflação de serviços. O cenário depois da guerra adicionou riscos inflacionários a esse contexto, principalmente riscos ligados à energia e preços de alimentos. Então, o Banco Central entendeu lá em março que ele deveria cortar um pouco mais tímido do que o antecipado. O mesmo deve acontecer agora em abril. Existem argumentos para corte de juros, como eu falei, mas existem argumentos importantes para a prudência do Banco Central. Então, um novo corte de 0,25 é o esperado pelo mercado. Eu também imagino que é isso que o Banco Central vai fazer. É como se fosse dirigir na neblina, né? É muito difícil a gente antecipar todos os efeitos como que a gente está vivendo. Então, o Banco Central vai ser prudente, vai aos poucos, para depois que a guerra acabar e os efeitos se dissiparem, o Banco Central ter conforto para fazer cortes aí um pouco mais agressivos. Economista-chefe da Lifetime, Marcela, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Sempre um prazer, obrigada. O prazer é todo nosso. Até mais.